informação que eu tenho é o time que vai a campo. Entende? O time que vai a campo é esse. Vamos repetir, Vene, o time que vai a campo? Vamos lá, eu preciso até ler, que é um time tão alternativo. Wesley. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz. Time brasileiro perder para o Bolívar em La Paz é normal. Flamengo não. Atualmente. O Flamengo perder para este Bolívar em La Paz, eu não acho... Eu entenderia, eu sei, cairia se acontecer, o mundo cai. Salve, salve, nação! Vambora com mais um Vigênia sobre o nosso Flamengo. As últimas notícias do Mengão aqui agora no canal. O Flamengo vai ter 8 desfalques para esse jogo da Libertadores diante do Bolívar em La Paz. Isso mesmo, 8 desfalques. Vamos falar sobre isso aqui. A provável escalação do Flamengo já tem a provável escalação. O Vene Casagrande vai trazer essa situação aí e vai falar qual é a provável escalação do Flamengo para esse jogo. E também vamos falar se com esse total de desfalques que o Flamengo vai ter, né, é normal perder lá em La Paz ou não, né? Então, porque a situação do Flamengo está meio delicada, né? Sem Pedro, sem Arrascaeta, sem Léo Pereira, sem Alan, sem vários jogadores aí, como eu vou citar no começo do vídeo aí. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. E situação do Gabigol, hein? No final do vídeo tem a situação do Gabigol, se o Cais já deu a resposta ao jurídico do Gabigol. E vamos falar também nesse vídeo aqui. Vamos embora no final do vídeo aí. O Vene trouxe uma informação de agora, que o Tite vai com um time bem alternativo. Tem algumas peças aí que não são alternativas, né? De La Cruz, tem o Rossi. Só 3, né? Rossi no gol, De La Cruz no meio de campo e Bruno Henrique no ataque. E o Bruno Henrique. O resto todo um time alternativo. É claro que é um time poderoso, o Flamengo tem um elenco poderoso. Mas você não acha arriscado, Vene? O Flamengo não tem uma certa folga nessa fase de grupos da Libertadores. Fernandinha, eu preciso ser coerente. Eu sou a favor de poupar em determinadas partidas. Meu discurso ontem aqui na crítica em poupar foi porque era o Palmeiras. Eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor. Você não queria que tivesse poupado, eu não queria. Sim. O De La Cruz e o Pedro eu não queria, porque se tratando de um jogo importante. Ainda mais agora que o Pedro não vai nem viajar. Ou seja, você poupa o Pedro contra o Palmeiras e agora o Pedro nem viaja. Não faz o menor sentido. Mas, né, se tratando desse duelo aí, um jogo extremamente difícil para o Flamengo, pela altitude, vários jogadores estão desgastados, vários cansados, fadigados, a parte física de fato está sendo muito exigida no Flamengo. Então, nesse duelo, embora seja um confronto direto, na briga ali pela liderança do grupo do Flamengo na Libertadores, eu vou ser sincero, não sou contra poupar não. Ainda mais, repito, vários jogadores estão desgastados. Você pode pôr em risco esse duelo e também grande parte da temporada, dependendo da lesão. Então, nesse jogo, eu não sou contra poupar, mas se você pensar como ontem, em relação a ser o Palmeiras, um postulante ao título assim como o Flamengo, ou seja, a gente está chamando aí de um confronto direto, Palmeiras e Flamengo, você tem que pensar que esse é um confronto direto para o Flamengo, Pedrosa, porque se a gente pensa no tiro curto, que é a fase de grupos, onde está o Flamengo hoje, em segundo lugar, e o que acontece com o Bolívar, se ele vencer essa partida, o tanto de ponto que ele abre, a gente já vê um Flamengo pensando em segundo lugar. Olha, Fernanda... O Bolívar vai a 9 pontos e o Flamengo fica com 4 pontos. Isso se o Bolívar vencer, né? Que você tá isso, mas é esse time, né? É esse confronto. Ou seja, por que eu tô falando isso? Eu tô chamando isso de um confronto direto dentro de uma briga pela liderança do grupo do Flamengo. Eu acho que tá aqui, a gente tem sempre que respeitar, é claro, a parte física, fisiológica. Que 9, Big Boys? São 6 pontos o Colo. Não, tá errado isso aqui tá errado. O Bolívar tem 6 pontos e o Flamengo tem 4 pontos. Eu acho o seguinte, eu vejo a parte fisiológica, ela tem que ser ouvida sempre. Sim. Sempre. E a gente tem que ampliar esse debate para o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo vai fazer... Já tem mais de 20 partidas nesse ano durante a temporada do futebol brasileiro. Quando o seu principal campeonato nacional e a sua principal competição continental, ela começa depois do estadual, quando você já tem quase 20 partidas na temporada, isso quer dizer que o nosso calendário ele é mal feito. Então, mais uma vez, o Flamengo sofre dentro de uma Libertadores, como eu falei aqui sobre os jogos dentro das finais do Carioca, onde o Flamengo também priorizou, isso também é culpa do Flamengo, entre aspas, porque você faz um 3-0 e coloca seu time titular no jogo seguinte, você está prejudicando aquele time ali e prejudicando a sua trajetória na Libertadores. O ponto, para mim, o principal é, o Campeonato Brasileiro, diferentemente da fase de grupos da Libertadores, é um campeonato longo. Você consegue ter tempo para recuperar algumas coisas, como pontos diante do Palmeiras, em outras partidas. Na Libertadores, se o Bolívar ganhar do Flamengo, quem garante que o Flamengo vai terminar em primeiro lugar do grupo?
Ou pior até, se o Bolívar ganhar do Flamengo e vai ter Milionários e Palestinos, e o Milionários consegue ganhar do Palestino, o Milionários empata com o Flamengo. Então, assim, eu não consigo ver o Flamengo numa situação tranquila a ponto de poupar meio time para jogar essa partida. E muita gente acha que o Bolívar é só altitude, mas não é. O Bolívar é um bom time. O Bolívar ganhou do Palmeiras no ano passado, massacrando o Palmeiras dentro de casa. Então, assim, eu jamais faria esse planejamento. Para mim, Libertadores é o time principal, mesmo que tenha que poupar em outros campeonatos. Eu também tenho essa mesma opinião do Pedrosa em relação à escolha para esse time aqui, para esse jogo aqui. A gente mas o desgaste de altitude é muito grande. Mas eu acho que é o maior desafio do Flamengo nesse grupo. Pegou 2 altitudes. E aconteceu. Então, de tabela, vocês concordam com o meu discurso ontem? Não, porque sabe qual é o problema do... Ele traz uma Eu competição... pouparia o time inteiro, então, se fosse para poupar contra a Libertadores. Sabe qual é o meu pensamento? Que teve um erro de estratégia. Essa foi minha crítica ontem. A minha crítica não é poupar. Poupar faz parte. Estamos falando de um calendário, gente, que é terrível. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A minha crítica em relação à comissão técnica e diretoria foi o erro de estratégia. Porque se poupa na final do Carioca, no segundo jogo, eu tenho certeza que esses jogadores estariam em melhores condições. Se poupa contra o São Paulo... Gente, o Pedro é um baita exemplo. O Pedro foi poupado contra o Palmeiras e hoje nem viaja com a delegação. Qual é o sentido disso? Eu acho difícil ser só desgaste, hein? Qual é o sentido disso? Será que ele só está desgastado? Será que ele não tem uma lesão? Algo desse tipo? Não, ele não tem lesão. Porque o De La Cruz vai. Ele não tem o De La lesão. Cruz vai ser titular. Ele não tem lesão. Isso Então, é um assim, fato. Agora, posso ser sincero, fazendo o advogado do diabo aqui, como o Pedrosa falou. Pela informação que você trouxe, só uma dúvida. Não é uma indicação de minutagem alta, por exemplo, ele fez um exame, tem um nível alto ali e você pode ter uma lesão próxima. Eu posso ler exatamente, no caso do Flamengo... Que se foi isso? O Flamengo divulgou quem não viaja. E aí o Flamengo divulgou quem não viaja. A informação que eu tenho é o time que vai a campo. Entende? O time que vai a campo é esse. Vamos repetir, Vene, o time que vai a campo? Vamos lá, eu preciso até ler, que é um time tão alternativo. Wesley. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha. Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, como o Pedrosa mencionou ontem. Esse time aqui tem condições de vencer. Claro que tem. Não, eu brinquei. Esse time aqui tem condições. Olha o time alternativo Vamos lá, do vamos Flamengo. parar e analisar. Pô, Rossi, beleza, é um goleiro razoável. O meu problema aí é o Wesley, que vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. A zaga, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha na lateral esquerda, foi contratado aí a peso de ouro. No meio de campo, temos Igor Jesus, que é um baita jogador, uma jovem promessa. Gerson, com todo respeito, joga muita bola. De La Cruz, que é o principal jogador no meio de campo do Flamengo hoje. Aí no ataque a gente pode ter Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Mas, Vene, se pensar olha, assim, você dá vai... Pra ganhar, dá tá? Mas é muito enfraquecido em relação ao time titular. Isso eu concordo, mas a minha crítica é... E o ponto é, vai pegar o adversário mais difícil do grupo. A minha crítica é... Que é o líder. Que planejamento é esse? É um confronto direto. Olha aqui, é o líder, o Bolívar é o líder. Se o fosse tá pra jogar esse jogo com o time alternativo, porque jogou o Campeonato Brasileiro, poupasse diante do Palmeiras. Ponto. Se você fica bravo em poupar contra o Palmeiras, um postulante ao título, um confronto que todo mundo espera no Brasil, tem 30 é a rodadas mesma coisa ainda. que você pegar o Flamengo brigando pelo título com o Palmeiras. É a mesma coisa. Lá na 32ª rodada e falar, eu vou poupar. Então, é isso aqui. Então vocês estão concordando comigo, não. porque a minha crítica não é poupar. A minha crítica é em relação ao planejamento do Flamengo. Tudo bem, mas porque se tivesse feito um planejamento correto, na minha visão, não teria poupado nem contra o Palmeiras, mas nem contra o Bolívar. Mas é um consenso que ontem foi uma escolha e hoje é outra escolha. E eu tá acho normal seguinte, você achar normal poupar o Palmeiras e não achar normal poupar o Bolívar, sempre entende? O seguinte, que eu acho que é o caso do Pedrosa. O time que termina em segundo vai decidir as partidas do mata-mata fora de casa. Isso é o mais Como importante. que o Flamengo foi eliminado no ano passado. E tem um ponto bom aí. Fora de casa. Não, peraí. Se ficar em terceiro... fala pra ele o que acontece. Mengão na Copa Sul-Americana na tela do SBT. Eu sou um cara que eu sempre olho o lado positivo. Eu ia olhar esse lado. Pelo menos tem Flamengo no SBT. Vamos ver. O Big Boy disse que ele é Flamengo bronze, que ele tá torcendo. Olha o Flamengo aí, gente, na nossa enquete de hoje. Acerta em colocar o time quase reserva para esse jogo na altitude contra o Bolívar? Sim, é problema físico a primeira opção. Arrisca a classificação a segunda opção. Arrisca a liderança a terceira opção. Não se poupa na Liberta é a última opção e é a que está vencendo por hora.
A gente imagina que o torcedor Eu rubro-negro... posso ler o que o Flamengo divulgou? Pode. Em não relacionar esse jogador, porque a gente precisa ler o lado oficial do Flamengo, para ser justo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance e altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica. Eles estão confirmando que foi um planejamento. Então, minha crítica é o planejamento. Tá certo. O planejamento a questão tá errado, dos gente. traços falcêmicos, a gente entende que pode questão de causar altitude, um é isso. o que vai acontecer Não com ele critico, na altitude? é isso. É altitude, é fisiológico, é altitude, é perfeito. fisiológico. Agora, a explicação para os outros quadros é uma questão técnica, é um Sempre planejamento. guiado pela ciência na busca da mais alta performance. Gente, vocês poderiam ter mudado o planejamento e aí vocês teriam esses jogadores à disposição. É a minha opinião. Olha aí o Flamengo na altitude, gente. 17 horas é a viagem de Santa Cruz de la Sierra. Quarta-feira, 5h30 da tarde, é a chegada em La Paz. E quarta-feira, às 18h50, chega ao estádio. 1h40 antes do jogo. O Flamengo, mais uma vez, fazendo essa estratégia de chegar bem em cima da hora, na altitude, que você diminui um pouco o que acontece com o seu corpo fisiologicamente por conta da altura, né, acima do nível do mar. Não é a primeira vez que o Flamengo faz e essa realmente é a melhor escolha. Consegue fazer quem tem grana, o Flamengo tem, e fez uma ótima logística em relação à altitude e à chegada dos jogadores. Agora é uma hora de polêmica aqui. Essa palavra que você usou um pouco precipitada. Qual? Normal. Não, é assim. Perder eu não La discordo. Paz? Eu não discordo de você, mas eu acho a palavra normal, ela me soou. Eu tive um frio na espinha aqui. Então, assim. Não é normal. Não é um escândalo. É o que mais acontece. Mas não dá para dizer que é normal. Estatisticamente é o que mais acontece. Então, mas não quando a diferença técnica é tão grande sim, assim. Você está falando do Flamengo, no caso. Time brasileiro perder para o Bolívar em La Paz é normal. Flamengo não. Atualmente. O Flamengo perder para este Bolívar em La Paz, eu não acho. Eu entenderia, eu sei, cairia se acontecer, o mundo cai. Você acha? Acho. Assim, o Flamengo já demonstrou como é jogar na altitude. Eu não estou falando de repercussões drásticas no Flamengo. Eu estou dizendo, a repercussão em termos de opinião vai ser uma coisa. Nossa, como é que pode? Os termos lá que a gente não gosta, vexame, então vão ser usados em larga escala. Mas eu não acho que a gente pode dizer que é normal. Sim. Mesmo porque a Marcela acabou de lembrar, o Flamengo já teve uma incursão à altitude e já entendeu. A gente aqui consegue dizer como vai ser o jogo, do ponto de vista da dinâmica. Ou não? O que o Bolívar vai tentar no início, primeiros 15, 20 minutos, fazer um jogo mais intenso, com mais velocidade. Chute de fora da área. Chute de fora da área, muita bola aérea, vai ser aquela coisa de 30 finalizações. Depois a gente vê quantas foram na direção do gol. Vão tentar pegar o Flamengo com a questão do comportamento da bola. Se o Flamengo entrar no jogo, não de trocação, mas ok, vamos jogar, como fez na primeira rodada, vai sofrer no segundo tempo, como acontece com a maioria das equipes não adaptadas que estão nessa situação. Então o Flamengo tem que ter a bola, fazer a bola andar na velocidade que ele acha que tem que andar, conforme a situação de abaixar a temperatura do jogo para ter um pouco mais de condição física mesmo, sim, de no segundo tempo não se fragilizar tanto. Olha, a gente... Então, é isso aí, nação. Com essa mudança inteira aí, né? Alguns jogadores poupados, outros com quadro viral, outros jogadores que não viajaram por planejamento técnico do Tite. Então, muitos jogadores ficaram no Rio de Janeiro, nem viajaram para La Paz, né? Então, aquilo, vamos dar uma olhada aqui nas 8 mudanças que o Flamengo deve ter em relação ao último jogo diante do Palestino, né? Pela Libertadores, né? Então, as mudanças desse jogo vai Varela, sai Varela, entra Wesley, né? O canto aqui da direita, essa coluna aqui da direita, essa coluna aqui da direita, são os jogadores que não vão jogar, não foram relacionados para a partida. E esses jogadores aqui da esquerda, a primeira coluna, foram os jogadores que possivelmente vão começar o jogo, né? Então, sai Varela, entra Wesley. Sai Léo Pereira, entra Davi Luiz. Sai Arthur Lucas, entra Vinha. Sai Pulgar, entra Jesus. Igor Jesus, né? Sai Arrascaeta, entra Vitor Hugo. Muita discrepância.
Sai Luiz Araújo, entra Bruno Henrique, BH melhor. Sai Cebolinha e entra Gerson, posições diferentes. Sai Pedro, entra Lohan. Não existe comparação, mas tudo bem, né? Então, esses jogadores aqui da esquerda, da primeira coluna da esquerda aqui, serão possivelmente jogadores titulares, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no provável time aí que o Flamengo deve ir a campo, com o time praticamente todo reserva aí. Então, o time que deve ir a campo é Rossi no gol, titular, né? Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Matias Vinha, né? Meio de campo, Igor Jesus, Gerson de la Cruz, que é o titular também, Vitor Hugo, BH e Lohan. Então, podemos dizer aqui que o Flamengo só vai com 3 titulares para essa partida, né? Que é o Rossi, De la Cruz e o Bruno Henrique, que assumiu a titularidade após a lesão do Cebolinha. Então, podemos considerar assim que o BH atualmente é titular desse time do Flamengo, porque o Cebolinha tá machucado. E aí, gostou do time aí, dessas mudanças do Tite? Então, na rede social do Flamengo aí, né? E o próprio Fernando Casagrande já soltou essa notícia aí no vídeo, no começo do vídeo. E o Flamengo alegou aí alguma questão de desgaste sobre o Alan, sobre a situação aí nas redes sociais. Eu vou trazer aqui o Twitter do Flamengo. Então, como vocês podem perceber aqui, né, essa é a situação do Flamengo aí. O Flamengo soltou um Twitter, né, por volta de quase 1h da tarde, falando sobre alguns jogadores que não vão ser relacionados, né. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o ex-atleta Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric, Arrasca e Pedro também não serão relacionados, de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance, né? E o Twitter aqui do Central da Nação disse: sobrou alguém? Eu acho que não sobrou ninguém, porque praticamente já tem aí, contamos 7 aqui, mas o Cebolinha 8, né? Então 8 desfalque aí, 8 jogadores considerados titular, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Alan, 7 com o Léo Pereira e 8 com o Cebolinha machucado, né? Nem contamos com o Gabigol, que já tá, ainda a situação dele vai... Ele deu uma entrada no CAD, né? Mas o julgamento ainda não tem data, né? O Gabigol, o jurídico do Gabigol recebeu resposta do CAD, né? O CAD mandou uma resposta ao jurídico do Gabigol e informou que ainda não tem data para o julgamento, né? Então, sem previsão para a data de julgamento. Qualquer notícia sobre isso é fake news, né? Ainda não tem data, saiu no Globo Esporte, Coluna do Fla, ainda não tem data oficial para o julgamento do Gabigol, né? Então, é isso aí, o Flamengo vai com o time reserva, praticamente. Tamo junto aí.